Meus irmãos, graça e paz. Para mim é uma alegria estar de volta aqui à Igreja das Graças. Minha esposa esteve com as crianças aqui no primeiro culto. Nós chegamos há poucos dias e devemos passar aqui algumas semanas aqui com a família, curtindo aqui o nosso clima aqui de Recife. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta de 1 aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 19. Enquanto os irmãos abrem, eu queria aproveitar para trazer uma palavra de gratidão à igreja. Queria agradecer à igreja por orarem pela Cláudia no meio do ano. Passou por uma situação bem difícil, teve que ser submetida a uma cirurgia de urgência, e eu sei que muitos irmãos estiveram orando por nós. Nós queríamos agradecer então, em nome da nossa família, eu, a Cláudia, o Timóteo, o Edmar e a Laurinha, agradecer as orações em nosso favor, especificamente pela Cláudia. Deus possa abençoar e retribuir aos irmãos por esse gesto de amor e cuidado por nós em colocar a vida da Cláudia nas mãos do Senhor. Diz assim então a palavra do Senhor. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 19. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, nós queremos agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui porque o Senhor nos salvou. Estamos aqui porque nós fazemos parte do corpo de Cristo Jesus aqui na terra. Pai, nesse momento nós queremos pedir que, por favor, o Senhor fale conosco, que a Sua palavra encontre um local certo em nossos corações. E não só isso, Senhor, que essa palavra mexa com a nossa vida, que essa palavra nos transforme, que essa palavra dê uma disposição nova, renovada e diferente naquilo que precisa ser mudado diante do Senhor, na nossa vida para contigo, Senhor. Faz isso, nós te pedimos. Queremos aproveitar, irmãos, nessa manhã também para orarmos pelos nossos irmãos, o pastor Marcos Vinícius e a missionária Andréa Rose ali no Quirguistão, Senhor.
O Senhor bem sabe o que aconteceu hoje de manhã ali na igreja, enquanto ele pregava. Agentes da KGB e da polícia de assuntos religiosos estavam ali, Senhor, pegaram Vinícius, fizeram um interrogatório ali. Amanhã ele deve comparecer ao tribunal, Senhor. Pai, por favor, cuida, Senhor, dos teus filhos ali, guarda os seus corações, protege, livra do mal, Senhor. Nós acreditamos que tudo acontece, ó Pai, debaixo da tua soberana mão, do teu governo. E por favor, Pai, nós queremos clamar pela vida deles. Nós não entendemos os seus propósitos, nós não sabemos os teus objetivos, os teus planos, mas nós clamamos, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos ali no Quirguistão. Sê também com os filhos deles, Senhor, Elizabeth, o Azaf. Guarda, Senhor, toda aquela família debaixo da tua boa mão, da tua santa mão, e conduz, ó Pai, todo esse interrogatório, a presença amanhã no tribunal, ó Pai, de tal forma que o seu nome seja glorificado, Senhor. Guarda os teus filhos. E assim então, ó Pai, pedimos mais uma vez, fala conosco aqui nessa manhã. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, há algum tempo eu venho estudando e acompanhando escritos de algumas pessoas na área de aconselhamento bíblico, e de um tempo para cá, esse assunto da ressurreição da pessoa do Senhor Jesus tem tocado muito, mas muito mesmo o meu coração. Eu queria então tratar exatamente sobre isso aqui nessa manhã, sobre a ressurreição. Nosso texto referência é aí o versículo 14, você pode acompanhar, que diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Observem, irmãos, que no geral, quando nós tratamos sobre a ressurreição, teologicamente falando, e isso é muito bem cantado e muitas vezes pregado no púlpito, nós tomamos a ressurreição simplesmente como um ato jurídico. Ou seja, nós somos pecadores, nós não temos condições de pagar o nosso pecado a Deus pela nossa própria natureza. Deus não aceita nada menos do que um cordeiro perfeito. Por isso então Ele manda o seu Filho, aquele que é santo e puro, para vir e morrer pelos nossos pecados, morrer no meu e no seu lugar. Então, quando nós falamos sobre a obra vicária de Cristo, nós estamos falando sobre essa obra substitutiva, em que Ele assume o nosso papel e se apresenta diante de Deus, e Ele veio cumprir essa missão, e então Ele se entrega e morre na cruz do Calvário. E essa obra dele então nos garante a justificação, ou seja, eu e você, a partir do momento em que nós cremos nessa obra de Jesus, somos tomados por Deus e declarados por Ele como pessoas que são justas. Ou seja, a obra de Cristo nos torna justa. Nós colocamos todos os nossos pecados nele e imputamos nele. Ele carrega com ele os nossos pecados e paga cada um dos nossos pecados, morrendo na cruz por mim e por você. E a ressurreição então, ele é o ápice dessa obra, comprova e mostra que Jesus é aceito por Deus, porque se a obra de Jesus não fosse suficiente ou cabal, jamais Deus o ressuscitaria e deixaria que ele morasse com ele para sempre, à sua destra, sentado junto com ele. A ressurreição então é o desfecho dessa obra maravilhosa, comprovando que tudo que o Senhor Jesus fez é real, é fato, foi aceito por Deus, e nós agora podemos também gozar de uma relação com Ele por causa dessa salvação conquistada, completada e de maneira muito bonita, aceita através da ressurreição desse Jesus. Ou seja, a ressurreição mostra, revela que a obra de Cristo foi aceita. Mas tem um texto em João que nós lemos aqui no começo do culto, que nos ajuda um pouco a percebermos a nossa relação com a ressurreição do Senhor Jesus. Você leu o texto, acompanhou junto com o irmão aqui à frente, e o texto fala a respeito do momento em que Jesus ressuscitou, e que a Maria Madalena sai da sua casa ainda de manhã cedo e vai em direção ao sepulcro, e certamente com a cabeça cheia pensando o que fazer. Chegando lá, talvez ver como é que está a situação do corpo dele, e fazer todo o processo mais uma vez de ungir, etc. E quando aquela mulher chega lá, a primeira coisa que ela se depara é com o sepulcro aberto. E ela fica tão desesperada, porque diz o texto que ela viu o que aconteceu. E é interessante porque João, por inspiração do Espírito Santo, o verbo que ele usa em grego é o verbo blepo, que significa apenas ver, como uma constatação.
Sabe quando nós levantamos dados e nós simplesmente coletamos informações? Nós simplesmente estamos registrando aquilo que nós constatamos. É só isso apenas. Então quando a Maria Madalena chega lá e vê o sepulcro ali aberto, ela sai desesperada e corre, vai até Pedro e João e diz: olha, roubaram o corpo dele, ele não está lá mais. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mesmo o Senhor Jesus tendo anunciado nos seus últimos dias do ministério, que ele morreria e que ele seria entregue, que ele ressuscitaria então ao terceiro dia. Para ela não fazia muito sentido, ela não conseguia entender exatamente o que isso significava, e a prova disso é que quando ela se depara com aquela situação, ela simplesmente sai e volta correndo até Pedro e João para dizer: ele não está mais lá. E diz então que aqueles dois então correm em direção ao sepulcro, e diz então que João corre mais rápido e ele observa, e o que chama a atenção é que o próprio João registra que o que ele vê ali é simplesmente um fato: o corpo não está mais lá. O primeiro impacto de João é simplesmente constatar que ele não está. E o texto então segue e diz que Pedro então entra, diferente de Maria Madalena e João, os dois simplesmente olham de fora. Pedro não, Pedro entra com aquele espírito dele afoito, ele quer ver o que está acontecendo, e quando ele chega lá, vê o lençol ao lado, o pano que estava na cabeça ali. E então diz o texto que ele não simplesmente viu blepo como foram Maria Madalena e João, mas ele observa aquela situação, ele theorel, ele olha e pensa: o que será que aconteceu aqui? Aconteceu alguma coisa, o que é que isso significa? Ele não está mais aqui. Pedro, ele analisa aquela situação, ele faz perguntas para aquela situação, querendo entender o que de fato significa tudo aquilo. Ele ressuscitou, e daí? O que é isso? Onde é que ele está? O que aconteceu? E logo em seguida então João decide entrar, e quando João entra, diferente dele mesmo no primeiro momento, de Maria Madalena e de Pedro, diz então que ele é eidon, ele enxerga aquilo ali, ele vê com outros olhos. E esse verbo que ele mesmo usa por inspiração do Espírito Santo é o verbo que significa: ele olha e ele compreende absolutamente o que significa a ressurreição do Senhor Jesus. Ele não simplesmente constata, ele não simplesmente se pergunta, mas ele olha e fala: eu sei o que aconteceu. Caiu a ficha para João, ele conseguiu entender exatamente que tudo que Jesus anunciava era fato. Ele é o Filho de Deus, ele havia dito o que aconteceria, e aquilo entrou profundo pelos seus olhos e atingiu o seu coração. Ele compreendeu completamente. Irmãos, o que eu percebo é que nós podemos nos encontrar em relação à ressurreição, talvez como Maria Madalena, talvez como Pedro ou João no segundo momento. A ressurreição muitas vezes é um fato que às vezes a gente não discute. Alguns crentes até questionam a ressurreição em si, a necessidade da ressurreição. Alguns outros leem um texto como esse de 1 Coríntios e procuram se perguntar: o que é que significa isso? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a vossa fé. Mas outros talvez desejem ou já caminham para uma compreensão mais profunda do que significa a ressurreição. O fato, irmãos, é que de uma forma geral eu observo que nós temos, claro, sabido sobre a ressurreição. Nós entendemos que o Senhor Jesus está à destra de Deus Pai, mas nós não conseguimos entender a implicação da ressurreição em termos práticos para a minha vida hoje, para a sua vida hoje. Eu costumo dizer que a salvação ela se manifesta em 3 aspectos distintos. O primeiro deles é o aspecto histórico da salvação, ou seja, nós ouvimos o Evangelho e miramos para trás, olhamos para o passado e dizemos: o Senhor Jesus encarnou, desceu aqui nesse mundo, ele nasceu de uma virgem, se encarnou, exerceu o seu ministério, morreu na cruz e ele ressuscitou para nos salvar. Então, no momento determinado, no período exato da história, num contexto histórico próprio, ele ressuscitou. E nós então olhamos para a ressurreição ou para a salvação numa perspectiva mais escatológica, dos últimos dias.
E entendemos que Jesus ele conquistou e garantiu para cada um de nós a morada com Ele eterna nos céus. E nós então esperamos por isso. Mas nós esquecemos que a salvação ela tem um aspecto existencial muito forte e importante. A salvação ela não diz respeito só o que Cristo fez, o que Ele garantiu para nós e que nós vamos para o céu. Mas a salvação é algo prático e que deve ser aplicado e funcionar na nossa vida hoje, agora. O que é que a ressurreição tem a ver com os problemas que eu estou passando? O que é que a ressurreição de Cristo tem a ver com a minha relação de fé com Ele a cada dia? Por que é a ressurreição algo tão importante para a minha vida? E eu queria então, irmãos, falar exatamente sobre isso, sobre as implicações da ressurreição de Jesus para mim e para a sua vida nesse tempo enquanto estamos aqui. O primeiro ponto é que a ressurreição, ela garante também a nossa ressurreição. O fato é, irmãos, que esse mundo que nós vivemos, ele caminha para um fim. E a nossa vida também caminha para um fim. E se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, também não iria haver nenhuma garantia de que nós ressuscitaríamos. Imagina só se o Senhor Jesus tivesse pregado sobre a ressurreição e Ele mesmo não tivesse vivenciado a ressurreição, mas Ele em toda a sua mensagem, toda a sua prédica, Ele o tempo todo estava anunciando a ressurreição, que um dia nós ressuscitaríamos e iríamos viver com Deus para sempre. O Senhor Jesus, ao ressuscitar, Ele garante, Ele é as primícias, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro, Ele é aquele que vai à frente. Ele abriu a porta dos céus para cada um de nós, a partir do momento que Ele foi ressuscitado por Deus Pai, e Ele então garante o nosso acesso. E nós então, eu e você, devemos seguir esse Jesus, a nos chegarmos a Ele e adentrarmos então aos céus com Ele, por causa dEle. O meu cheiro e o seu cheiro, espiritualmente falando, é um cheiro que não agrada a Deus. Nós temos uma vida de pecado, a nossa vida, o tempo todo, nós emitimos aromas desagradáveis para Deus. Mas a Bíblia fala que Jesus, Ele tem o bom perfume, e quando nós nos aproximamos dEle, o perfume dEle envolve a nossa vida. E por causa disso, ao seguirmos Ele, aquele que adentrou ao céu, nós então, absorvendo esse perfume dEle, somos então conduzidos e chegamos até o céu aceitos por Deus, de forma agradável, por causa do sacrifício e da ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição dEle garante que eu e você vamos ser ressuscitados no último dia. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus vai voltar e nós seremos ressuscitados. Todas as pessoas vão ressuscitar. Uns vão ressuscitar para uma vida plena e eterna com Deus, e outros vão ressuscitar e vão viver condenados completamente, com um corpo, com todas as características corpóreas no inferno, e aqueles que serão salvos para morar com Deus para sempre, com um corpo glorificado, restaurado, novo. Irmãos, se não há sentido para a ressurreição, não há sentido também para a nossa ressurreição e a nossa morada eterna com Deus também. Portanto, quando o Senhor Jesus Ele é ressuscitado, Ele é o primeiro, Ele é as primícias, Ele é aquele que garante a minha e a sua ressurreição. Esse ano tivemos o privilégio, depois de 15 anos, agora já 16 anos, mas no começo do ano ainda, nós tivemos o privilégio de vermos os primeiros Rúpida se convertendo, entregando a sua vida a Jesus, publicando a sua fé diante dos demais. E eu lembro que a terceira pessoa que tomou a sua decisão, um homem já há mais de 50 anos, o Pedro, o nome dele na língua é Tanhães. E Tanhães, então, no final de um culto evangelístico, nós sempre abrimos para que as pessoas possam fazer perguntas, e nós éramos talvez ali umas 15, 18 pessoas, não lembro bem. E o Pedro então levantou a mão e disse assim: eu quero falar. Tá bom, Pedro, fique à vontade. E ele então disse: Marcelo, eu quero dizer que quando eu acordo, eu oro a Deus. Eu quero dizer que quando eu saio para a roça, ou eu vou para o mato, ou eu vou para a pescaria, eu oro a Deus. Marcelo, você sabe que eu não enxergo bem e que os meus olhos me traem, e então eu fico com medo de cobras, e realmente lá tem muita jararaca. E aí então eu oro a Deus, e Deus tem me guardado. Qualquer saída que eu vou, quando eu vou à cidade também Deus tem me guardado.
À noite, Marcelo, eu oro também a Deus. Com as minhas filhas nós oramos. E eu sempre falo para minha esposa, não se preocupe, porque Deus vai nos guardar. Ele guarda a gente. E eu quero dizer, Marcelo, então, que eu não temo mais os espíritos. Eu não tenho medo mais dos espíritos. Agora eu quero respeitar, eu quero honrar somente a Deus. E eu quero seguir nesse caminho de Jesus que me leva até o céu, até eu chegar perto de Deus e ficar do lado dele. Aquele homem, na sua simplicidade, ele entendeu que o Senhor Jesus abriu a porta do céu por causa da sua ressurreição e garante então o nosso acesso, o meu e o seu acesso ao Pai. A porta foi aberta pela ressurreição e nós podemos gozar disso. Ou seja, a nossa vida, irmãos, ela não se restringe à existência terrena, mas nós vivemos mirando essa porta que a ressurreição abriu e que nos pode conduzir até o céu, para perto de Deus. A ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição e morada com Deus para sempre. Mas não só isso, há uma outra implicação de que o fato de que o Senhor Jesus ressuscitou significa que Ele não está no sepulcro, nem muito menos na cruz ainda, mas a ressurreição conta-nos que Ele está reinando, que Ele governa, que Ele é o Rei. E aí, irmãos, é interessante porque nós temos uma tendência natural, por conta da nossa cultura, da nossa vida, de pensarmos que nós somos o agente do nosso próprio futuro. Nós somos pessoas que, com a nossa própria força, o nosso próprio esforço, conseguiremos atingir aquilo que nós queremos e almejamos. O tempo todo você ouve na mídia, o tempo todo você ouve na televisão, a conversa dentro de um elevador, a conversa na rua. Todo canto que você vai, as pessoas vivem pensando: eu sou o dono da minha vida e não interessa nada que eu faça para ninguém, e eu vou conseguir o que eu quero através do meu próprio esforço, do meu empenho, eu vou adquirir o que eu preciso. No reino de Deus as coisas são diferentes. O Senhor Jesus, Ele não está morto, Ele reina. Quem tem o cetro do governo do mundo é Ele. Ele governa desde a perspectiva cósmica, em que o sol, a lua, os astros, as estrelas, as galáxias estão em suas mãos. Como da mesma forma, uma folha que cai, Ele está governando também. Ou seja, irmãos, o governo dele é absoluto. Ele não só governa grandes coisas, mas ele governa pequenas coisas. Ele governa casos e situações pequenas que você vive. Ele sabe da sua angústia, da sua dor, do seu sentimento de desamparo, mas o fato é que ele reina e governa também nessas situações. Eu e você não estamos sozinhos. Temos um governador e um rei que domina tudo e que tem tudo em suas mãos. Nós brincamos de tomarmos o cetro de Deus, pensando que nós podemos dar algum futuro para a nossa vida. O rico não pode se gabar pelo seu próprio esforço. Tiago já falava isso. O rico é rico porque Deus assim quis, e o pobre é pobre porque Deus assim quis. Ele quem governa. Nós não governamos absolutamente nada. Nós podemos ter a impressão que temos algum controle sobre a nossa vida, mas eu quero dizer que você não tem controle nem sobre o ar que você respira. Você não tem controle nem sobre o seu diafragma. Certa vez eu tive o privilégio de passar um dia no centro cirúrgico com médicos, traduzindo para os Rúpida. Cirurgias oculares, oftalmológicas, e nós ali trabalhando, eu era o tradutor, e nos intervalos, enquanto os equipamentos iam para a autoclave, nós ficávamos conversando com os médicos. Nós ficávamos conversando, ali os médicos, e nós conversávamos sobre como nós funcionamos, como o nosso organismo tem sistemas autônomos, simpáticos, parasimpáticos. Aí eu não vou entrar nos detalhes, mas o fato é que até mesmo quando nós levantamos a mão com um gesto que acreditamos ser voluntário, o nosso sistema, o cérebro, nosso sistema de funcionamento, ele age de tal forma como se tivesse um chip pré-programado, e de maneira bem minuciosa existem movimentos, ações autônomas do nosso cérebro que faz com que você possa segurar um fio, um copo, etc.
O meu coração e o seu coração bate por causa de um sistema autônomo. O seu diafragma e o meu diafragma têm movimentos por causa de um sistema autônomo. A sua pupila do olho dilata ou diminui por causa de um sistema autônomo. O tempo todo Deus faz com que nós possamos perceber que o mundo existe não por causa de nós, mas porque alguém governa, comanda, que nos fez assim e faz o mundo funcionar como funciona. Ele governa sobre tudo. Ele governa sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre os seus relacionamentos. Ele governa a falta do dinheiro na sua carteira. Ele governa do desemprego, no emprego bom ou na falta ou no emprego que não é tão bom assim. Ele governa. Irmãos, é difícil porque a sensação que nós temos o tempo todo é que está tudo fora de controle. Olhe para a vida de José. O fora de controle na perspectiva talvez de Jacó, do desespero de perder o filho, ou dos seus irmãos de saber como lidar com aquela situação que eles mesmos criaram. No final de tudo, Deus queria salvar o seu povo. Não só isso, Ele queria preservar o povo da onde viria a semente da mulher e que um dia ressuscitaria Jesus Cristo. Eu e você não temos a capacidade de análise, por mais inteligentes e perspicazes que sejamos, para entender o que de fato está acontecendo conosco. A nossa mente é pequena, nós somos finitos, nós somos reduzidos. Precisamos experimentar a cada dia a dependência. Se eu pudesse descrever para os irmãos, uma das palavras fundamentais na vida de um crente é dependência. E dependência tem implicação direta com a ressurreição e o reinado de Cristo. É Ele quem reina. Senhor, eu não entendo nada, mas eu quero te glorificar. Eu quero honrar o seu nome. Eu quero te louvar por tudo isso, porque é o Senhor quem reina. Então, irmãos, vejam só, o nosso rei, ele não foi crucificado e morto simplesmente. O nosso rei, o nosso governador, ele está vivo. E não só isso, ele está entre nós, porque ele não deu corda nesse mundo e deixou que o mundo funcionasse sozinho. O presidente que está no país hoje, eleito, que vai assumir dia 1º de janeiro, ele está lá não é porque você votou ou você deixou de votar, não é porque os brasileiros votaram simplesmente, mas porque um Deus que governa de maneira mediata ou imediata, ou seja, através de pessoas ou Ele em ação direta, Ele fez com que esse fosse o nosso governador, ou esse nosso presidente. E aí aqui eu não vou discutir questões ideológicas. O meu ponto é, estamos dentro de um governo absoluto de Deus, e que esses governantes que nós enxergamos com os olhos, estão em suas mãos. A Bíblia fala que Ele inclina o coração do rei, do presidente para onde Ele quer. Ele põe presidentes, tira presidentes. É Ele quem faz absolutamente tudo. E Ele está conosco aqui agora. Quando nós pensamos na ressurreição, nós devemos ter em mente um fato. A história que nós costumamos falar, citar e comentar na escola, vemos na televisão, documentários, essa história, irmãos, é a história humana. É a história com H minúsculo. A história verdadeira e real do mundo é a história com H maiúsculo. É a história de um Deus que criou um mundo perfeito, mas que o pecado entrou e transformou esse mundo. E então Ele está conduzindo toda a história para um fim pleno, onde o Senhor Jesus, o ressurreto, voltará e então estabelecerá o reino de Deus para sempre. A história com H maiúsculo é a história da salvação, é a história da ação de Deus manifestando a sua graça, o seu amor e conduzindo a história de todos os povos para um fim único. Lá em Apocalipse 7, estarão diante do Cordeiro de cada povo, raça, língua, tribo e nação. A nossa história não é a história da economia do mundo. A nossa história não é a história política do mundo. A nossa história não é a história das grandes navegações no século 16, 15, 17. Não. A nossa história, a história do mundo é a história com H maiúsculo. A história de um Deus que mandou o seu Filho Jesus nesse mundo para morrer por mim e por você e por milhares de outras pessoas. E esse Jesus então ressuscitou e Ele governa e reina hoje sobre a minha e a sua vida. E Ele governa sobre a história do mundo, a história da sua vida.
desde o seu nascimento, dos seus pais, dos seus avós, dos seus filhos, dos seus familiares. O seu futuro está nas mãos desse que governa, e Ele está do seu lado, e Ele vê tudo, o quanto você sofre, o quanto você padece, mas em tudo Ele governa, e Ele tem o melhor para mim e para você. Mas a ressurreição de Jesus, ela tem um outro aspecto, é que ela nos convoca, irmãos, para uma vida de santidade. Veja aí em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 32. E lá na metade desse verso 32 diz assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. E mais adiante no versículo 34 diz assim: tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis. O fato, irmãos, de Paulo tratar sobre esse assunto da ressurreição aqui nesse capítulo 15, e se os irmãos pararem então em casa para ler, irmãos, mais de 20 vezes ele fala a palavra ressurreição. E interessante, mais de 20 vezes ele fala isso numa perspectiva negativa, porque a igreja, para ela não fazia diferença, ou não havia importância do fato de Cristo ter ressuscitado. E Paulo então está argumentando: olha só, dizer que Cristo não ressuscitou tem implicações severas. Para que eu prego? Para que vocês creem? Mas mais do que isso ele fala: e para que vocês precisam ter uma vida de santidade então? Irmãos, se Cristo não ressuscitou, não há nada depois da morte, não há garantia nenhuma de nada. Então vamos fazer o quê? Vamos beber, encher a cara, usar droga e vamos nos prostituir. Vocês entendem, irmãos, a implicação de uma vida de uma pessoa que não tem a Deus? Tudo que ela faz vai ser centrada no seu sistema de crenças. Preste atenção numa coisa: nós somos, irmãos, o que nós cremos. A Bíblia fala, porque o Senhor Deus revelou isso, nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E você pensa então que esse aspecto é simplesmente um fato religioso, que não tem nada a ver com a sua e a minha vida profissional, não tem nada a ver com o que você faz lá fora, mas nós somos, irmãos, o que nós cremos. E se nós não cremos na ressurreição, uma série de elementos não vão ter valor e nem significado nem na minha e na sua vida. Se Cristo não ressuscitou, para que eu me preocupar com a vida de santidade? Para que me preparar para ir para o céu? O fato é que Paulo, aqui nessa carta, no início do livro, e aqui no capítulo 15, no versículo 2, ele fala e usa uma expressão sobre o fato de nós estarmos sendo salvos. Versículo 2 fala: vós que sois salvos, mas a tradução melhor seria sendo salvos. A santidade nada mais é do que essa ação de Deus para completar a sua obra, nos salvando a cada dia do pecado diário, nos levando para uma vida de santidade até nos encontrarmos com Cristo. Eu gostaria de dizer para vocês que eu sou santo, que eu não peco, que eu amanheci hoje feliz, nas nuvens, pensando só em coisas bonitas. Mas eu quero dizer para você que eu sou pecador e que eu tenho que lutar diariamente com os meus próprios pecados. Eu tenho tendências na minha própria personalidade de cometer alguns pecados de forma repetida, irmãos. Então você não pense que o pregador que vem aqui à frente, seja qual for, é uma pessoa santa e perfeita. Talvez o que mais possa representar a vida do crente não seja só aquela palavra que eu falei sobre dependência, mas duas palavras: dependência e arrependimento. A vida do crente, ela tem que ser uma vida pautada, marcada por esses dois elementos. A dependência porque nós temos um rei que governa e ele é quem manda tudo. Ou seja, quando nós nos achegamos a ele, nós nos rendemos e dizemos: não podemos fazer nada para sermos salvos, toma a minha vida, leva, eu dependo de ti, o Senhor é o meu governador, manda em mim. Mas o fato é que se nós não temos uma vida de arrependimento diário e constante, isso é um sinal de que nós talvez não tenhamos compreendido a obra de Cristo e a ressurreição, que nos remete a uma vida de santidade hoje. Vamos parar de nos embriagar e de nos prostituir e de pecar, porque Cristo ressuscitou. Eu gosto muito da ideia de uma vida centrada no Evangelho. E é simples, irmãos, isso. Porque nós temos a ideia de que a evangelização, ela diz respeito só para as pessoas que não têm a Deus. E que o Evangelho se restringe a elas, mas não é. O Evangelho faz parte da vida do crente, do momento que ele encontra a Jesus, até o momento que ele encontra com Deus Pai nos céus.
Uma vida no Evangelho, centrado no Evangelho, ela começa na seguinte disposição: de que eu e você somos pecadores. Veja bem, a boa notícia do Evangelho, a boa nova é essa. Ela começa dizendo que nós somos pecadores, que não há nada que eu e você façamos que não tenha a marca, o selo, o emblema do pecado no que nós fazemos. Irmãos, não se enganem, o pregador muitas vezes aqui na frente pregando, ou nós fazemos de uma forma geral as boas ações, muitas vezes as nossas intenções, os nossos pensamentos são tomados por pecado. Ou seja, nós temos a característica marcante e presente em nossa vida chamado natureza humana, o pecado. Então, uma vida centrada no Evangelho é a consciência plena diária de que nós somos pecadores. Mas eu não era tão pecador como antes. Então significa que você está se afastando um pouco da luz que é Deus, porque quanto mais nós nos aproximamos dele, mais vamos ter conhecimento e a consciência de que somos pecadores. A vida centrada no Evangelho começa assim: eu sou pecador. Todo dia você vai acordar com esse sentimento claro. Mas não só isso, ele também faz com que nós tenhamos uma vida de arrependimento. Ou seja, a pessoa que tem uma vida centrada no Evangelho, a cada dia ela está disposta a se arrepender, a pedir perdão para o irmão que ela magoou, a retomar um relacionamento que havia sido quebrado, a dispor-se a um sentimento permanente de receber aqueles que chegam até ela e dizer: me perdoe por aquilo que eu fiz, e não só se arrepender, mas provar desse arrependimento e ajudar as pessoas a provarem dele, tendo uma disposição também no coração de: porque eu presenciei e vivencio o arrependimento, eu estou também disposto a perdoar as pessoas. Mas a vida centrada no Evangelho não é só isso, não é só reconhecer que é pecador, se arrepender, mas é correr para Jesus. Ou seja, é nele que eu vou encontrar a salvação para esse momento que eu vou viver agora, ou que eu estou vivendo agora. Ou seja, eu me arrependo e clamo a ele dizendo: eu preciso de ti hoje. Ou seja, a vida centrada no Evangelho o tempo todo, de maneira permanente, é: sou pecador, me arrependo, corro para Jesus e sigo esse caminho. Como? Leitura da palavra diária, oração, meditando em Deus, se congregando, estando em comunhão, porque a santidade, irmãos, ela não acontece dentro de quatro paredes. A santidade acontece aqui na igreja. Essa reunião que nós tomamos no dia do Senhor dominical e que viemos aqui, não é só para você ficar em paz com Deus. Olha, eu fui para a igreja. Os escribas e fariseus faziam isso: eu dou minha oferta, eu guardo o sábado, eu dou esmolas, eu faço isso, eu sou filho de Abraão, eu vou para o céu, está tudo garantido. Não é dessa forma. O fato de virmos para a igreja é um momento especial, onde Deus ele fala com cada um de nós a partir do pregador. Porque quando estamos pregando, irmãos, aqui na frente, Deus fala conosco. A gente não está aqui anunciando simplesmente o que a gente quer que vocês façam, mas Deus está falando com o pregador e com vocês ao mesmo tempo. Deus mexe com a gente aqui, irmãos. E aqui no corpo, ele então nos chama à santidade. Deus usa pessoas aqui para despertar em nós alguns pecados que nós não conseguimos enxergar, para termos uma vida mais piedosa com ele, que talvez no seu momento devocional você não tenha, por obra de Deus obviamente, você não tenha a percepção completa do que você está lendo ali no texto. E então Deus traz você aqui para que outras pessoas possam instruir você, para que outras pessoas abracem você, que dê uma palavra de consolo, que ajude na sua vida, que esteja disposto a caminhar com você, que um pregador ou no momento de louvor Deus fale com você. A ressurreição nos chama a uma vida de santidade. Portanto, irmãos, quando pessoas vivem a vida dissolutamente assim, gastando e se deixando gastar pelos prazeres da vida, provavelmente a ressurreição não está sendo algo tão marcante na vida. Eu não estou falando que eu sou contra férias, eu estou de férias agora. É uma bênção ter um período de férias para descansar, não é isso. Você pode ir para onde você quiser. Você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para a Europa. Eu não estou falando a respeito dessas coisas. Mas se a sua vida se restringe só a essas coisas, se os seus esforços, todo o seu empreendimento e força é para coisas materiais, terrenas e humanas, e não para ser mais parecido com Jesus,
é preciso rever a implicação da ressurreição de Jesus na sua vida. Mas não só isso, a outra implicação é que a ressurreição do Senhor Jesus revela o grande poder de Deus. Irmãos, se nós olharmos para a ressurreição de Jesus com os olhos escriturísticos, com os olhos da palavra de Deus, nós vamos perceber de maneira clara que o maior dos nossos inimigos foi derrotado ali quando o Senhor Jesus ressuscitou. E aí, irmãos, nós temos a ideia de que o que nós passamos, o que nós sofremos é o maior de todos os problemas. Desequilíbrio familiar, problemas pessoais, problemas até ligados à área, ao pecado, etc. E nós tomamos vários problemas que nós enfrentamos na nossa vida como aquilo que é o pior de todos os problemas. Mas o fato é, irmãos, que quando nós adoecemos, por exemplo, e quando nós ficamos numa situação de enfermo e que nós não temos força nem nada, parece que o nosso mundo encolhe e nada mais tem importância. Só existe uma coisa que é importante: a vida em si. Na verdade, irmãos, o fato é que a vida, ou melhor, a morte é o pior dos nossos inimigos. E quando o Senhor Deus então ressuscita o seu Filho Jesus de dentre os mortos, Ele está mostrando e revelando o seu grande poder, dizendo: olha, se eu sou capaz de vencer, com meu poder, fazer com que esse maior inimigo, a morte, seja derrotado, o que é que vocês acham que eu tenho o poder também de fazer? A ressurreição de Jesus, irmãos, fala então para nós que Deus ele tem poder para resolver o seu problema matrimonial. A ressurreição de Jesus fala que Deus tem condições de resolver um problema de índole que você tem, de personalidade, de um pecado que você não consegue se safar dele. O poder, a ressurreição, ela revela o poder de Deus, o poder que Ele tem para reatar relacionamentos rompidos, para restaurar a vida que você tinha anteriormente na sua família. O poder de Deus, ele é suficiente para sustentar você na crise financeira que você está passando. Talvez você esteja um pouco preocupado com o futuro da nação, mas eu quero que você saiba, Deus é tão poderoso que Ele tem poder para conduzir a nação brasileira do jeito melhor do que eu e você achamos que devemos conduzir, ou que achamos que deveria ser conduzido. Eu queria contar para os irmãos, partilhar com os irmãos, uma experiência que nós tivemos esse ano como família. Estava na aldeia, cheguei da aldeia no sábado de noite, eufórico, feliz da vida. Mais um rúpida tinha professado a sua fé no Senhor Jesus. Um professor de 33 anos, amigo meu, cheguei em casa um sábado da aldeia cansado, mas tão eufórico. Contei para Claudinha tudo que tinha acontecido e ele dizendo: Marcelo, eu quero dizer que eu quero seguir esse caminho, mas não só isso, eu quero aprender mais sobre a criação, os evangelhos e as cartas. Como é que alguém se converte e diz que ele quer aprender a Bíblia nesse nível, né? E eu estava eufórico, feliz da vida. Contei para a Cláudia tudo que tinha acontecido no sábado de noite. Irmãos, eu fui dormir quase 4 horas da manhã, de tão eufórico que eu estava, de ter podido compartilhar essa bênção com a Claudinha que tinha ficado com as crianças. E no dia seguinte, então à noite, chego do culto com os Rúpida, próximo da cidade, a 20 quilômetros, onde eles moram, um pequeno grupo mora. E aí então, a Claudinha se contorcendo de dor na cama. Irmãos, se contorcendo mesmo de dor. Pedindo, por favor, quero ir para o chão, vou para o chão. E se contorcia de dor. Vamos para o hospital, meia-noite. E ela falou, não, eu não quero ir para o hospital. Esse hospital daqui não tem nada. Mas é o que tem, a gente vai nesse aqui. Fomos, passou a noite toda tomando tramal na veia. Dor que ela não aguentava. Lá para as 2 da manhã, a dor começou a diminuir um pouco. Os exames foram feitos só às 7 horas da manhã. O resultado saiu às 10. Meio-dia, o médico veio e disse, olha, tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Seus exames de sangue não deram nada. Agora a ruim é que eu não sei o que você tem. Então você vai para casa, toma esses remédios para a dor e vamos ver o que é que vai acontecer. Ela voltou para casa, não comia, vomitando, não bebia água, nada, começou a desidratar. Arrumamos soro, levamos uma enfermeira em casa, cuidou dela. E aí então, o resultado, quinta-feira, nós estávamos voando de Manaus, de São Gabriel da Cachoeira para Manaus, num voo fretado, ela com obstrução intestinal.
Quando chegamos lá, ela foi direto para o centro cirúrgico e 2 horas depois, o médico então desce, um dos médicos, eram 2 médicos que iriam operá-la, mas quando abriram, perfuraram o abdômen nela para fazer uma vídeo, perceberam que o intestino havia rompido, então tiveram que fazer uma laparotomia, abriram ela e operaram. Então esse médico desceu, estavam já terminando o procedimento lá, o primeiro procedimento, e ele falou: quem é o esposo da senhora Cláudia? Eu falei: sou eu. O pastor Ronaldo Lidório estava do meu lado, e ele falou: eu queria conversar com você. Me chamou assim à parte e falou: o estado da sua mulher é gravíssimo. A sua mulher teve uma obstrução intestinal, rompeu o intestino, extravasou bolo fecal ali em todo o seu abdômen. Tivemos que lavar, abrimos, olhamos tudo. E tivemos que tirar 30% do intestino grosso dela, colo ascendente. E a gente está terminando esse primeiro procedimento. A barriga dela vai ficar aberta, ela vai para a UTI. E ela deve então ficar algum tempo na UTI. Eu devo voltar aqui daqui a 2 dias e ver se a gente pode fechar e ver como é que ela vai estar. Como é que alguém recebe uma notícia dessa? E ele falou: as próximas 24 horas são fundamentais. Eu não sei o que vai acontecer com ela. E eu quero dizer uma coisa: eu não sei de quem foi a ideia, nem quem vai pagar esse voo fretado aí. Mas eu quero dizer que se ela tivesse demorado 12 horas para chegar aqui, ela teria morrido. Aí o que é que você faz, irmãos, na hora dessa? Ora. Falei com o Ronaldo: Ronaldo, por favor, ligue para os médicos que têm acompanhado a Cláudia, um médico de Manaus e um médico aqui de Recife, Dr. Severino Raminho. E eu pedi para o Ronaldo ligar para contar o que tinha acontecido. Saí do hospital, fui lá para fora, fiquei caminhando lá, pensando no que tinha acontecido, no que estava acontecendo, orando a Deus e falava: Deus, o Senhor tem poder, eu não tenho nada o que fazer. Foi o Senhor quem conduziu tudo, o Senhor que fez tudo, o Senhor que permitiu que ela tivesse esse problema, o Senhor que providenciou o voo, o Senhor que tomou a decisão por nós, porque até para tomar a decisão, irmãos, nós não tínhamos condições de decidir, mas a gente tinha certeza que Deus estava nisso tudo. E eu falei: Deus, o Senhor tem poder, se o Senhor quiser, o Senhor pode salvar ela. Então, Senhor, está nas tuas mãos. E então, 2 dias depois, no dia seguinte, então, eu fui na UTI visitá-la e encontro a minha mulher sentada lá no leito, barriga aberta, uma tela, eu nem olhei, sorriso nos seus lábios, feliz por me ver. E aí, óbvio, eu fiquei emocionado. Eu falei: Deus, o Senhor é poderoso. E 2 dias depois ela volta para o centro cirúrgico e o médico me liga: sua mulher está indo para o centro cirúrgico agora de novo. Saí de casa correndo, deixei as crianças sozinho, pedi para um colega ir lá pegar, corri para o hospital, fiquei lá na porta do centro cirúrgico esperando. E o médico veio então falar comigo e falou bem assim: é surpreendente o que eu vi. A sua mulher tem quase nada de infecção, 2 focozinhos bobos, lavamos com antibiótico, sei lá, fizemos tudo lá e já estamos fechando a barriga dela. É surpreendente o que eu vi aqui hoje. Jesus ressuscitou, irmãos. Vocês entendem isso? Ele tem poder, Ele é poderoso. E nós, irmãos, buscamos esse poder em tantas situações. Quando a dor chega, o que é que nós queremos? Que a dor passe. E nós procuramos alguma coisa, alguma fonte de poder que amenize isso. Não é verdade, irmãos? Nas lutas, o que nós queremos é alguma coisa que seja mais poderosa do que nós, que resolva os nossos problemas. E eu quero dizer que esse anseio e essa procura chama-se Jesus o ressurreto. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que Ele é poderoso. Mas Ele é muito poderoso, irmãos. Ele pode fazer tudo. Tudo Ele pode fazer. A ressurreição é a mostra grátis e a mostra central ao mesmo tempo de que Ele é poderoso e pode fazer qualquer coisa. Há esperança para nós, irmãos. Mas não só isso, irmãos. A ressurreição, irmãos, ela nos impulsiona a uma vida de anunciação do Evangelho, plena.
Irmãos, é impossível nós acreditarmos na ressurreição e ficarmos calados. É impossível isso, irmãos. O que faz com que pessoas saiam de onde estão, ou saiam da inércia no seu trabalho e abram a sua boca, é porque elas acreditam no poder da ressurreição, e que a ressurreição nela é o centro de tudo. Ou seja, toda a obra de Cristo sem a ressurreição não seria absolutamente nada. Ela é o ápice, ela é o desabrochar da obra de Deus em revelar o seu amor por nós, e nós então vamos ficar calados. Hoje de manhã, acordo, abro o meu celular e tem uma mensagem do pastor Marcos Vinícius e missionária Andréa Rose, dizendo: hoje de manhã na igreja, depois do culto, fui procurado por pessoas da KGB e da polícia religiosa e me interrogaram e me mandaram comparecer amanhã no tribunal. Irmãos, o que faz uma família sair daqui de Recife? Ela de Recife e ele de Aracaju. Vinícius é meu amigo. Há muitos anos, antes de se converter, eu já conhecia Vinícius. Vinícius vivia na balada. Vinícius era jogador de polo aquático e vivia fazendo e aprontando. E Deus então chama Vinícius e salva ele no acampamento Palavra da Vida do meu lado. E o que é que faz um homem como esse, que tinha uma vida que não estava nem aí para nada, e de repente dedicar a sua vida à pregação do Evangelho lá no fim do mundo, num país do que sobrou da União Soviética, e se submeter a uma situação como essa? Para que isso? Tem necessidade disso? É porque ele entendeu o que é a ressurreição. Essas semanas aí que passaram, essas 2 semanas aí na mídia, saiu a história daquele americano, o Alan Shaw. E ele então se prepara, passa anos estudando, se preparando, e então tenta, de maneira agora definitiva, visitar as ilhas Andaman, o povo sentinela daquela ilha. E diz então, o relato diz que ele então foi morto por uma flechada, depois arrastaram seu corpo e enterraram. E a discussão na mídia toda é do absurdo e da ignorância de uma pessoa que se martiriza desnecessariamente. E se questionam então as ações missionárias com os povos dados como da idade da pedra, ou primitivos, ou de sociedades tribais, e que isso é um absurdo que se faça. Claro, irmãos, a mídia vai falar isso porque ela não conhece a ressurreição de Cristo. As pessoas que não conhecem a ressurreição pensam dessa forma. E se você que está dentro da igreja começa a absorver isso, de que isso que ele fez é um absurdo e que ele tem que deixar aqueles povos em paz, deixa eu te falar, a salvação de Cristo Jesus é uma salvação que tem um caráter cósmico, onde tudo será renovado, pessoas serão salvas, libertas do poder da morte, libertas do diabo, do inferno, e vão morar com Deus para sempre. As pessoas que vivem angustiadas no poder, debaixo do poder do inferno, do diabo, elas estão sendo libertas. Quando aquele irmão Rúpida, Pedro, disse assim: eu quero dizer que eu oro, ele falando, né, eu oro, a gente fica um pouco sem entender, porque as pessoas aqui, quando elas se convertem, ela diz: eu quero dizer que eu entreguei a minha vida para Cristo e agora eu sou dele. O que ele está falando é a mesma coisa. Ele está dizendo, sabe o que? Agora eu não mais tenho medo dos espíritos e fico procurando meios por feitiçaria de resolver os meus problemas. Eu quero dizer que agora eu oro e eu mudei de dono. Quem manda em mim agora é Deus. Eu sigo a Deus. É esse o meu caminho. Irmãos, o que o evangelho da ressurreição do Senhor Jesus faz é isso. Ele liberta pessoas, ele salva pessoas. E não se engane, irmão, você sabe quem são as pessoas que mais preservam as culturas e as línguas dos povos indígenas? Pasmem, os missionários. A mídia prega o que ela prega, mas não é verdade, irmãos. Os povos que têm o maior grau de preservação cultural são aqueles que foram alcançados por missionários. Falam a sua própria língua, mantêm tradições, não religiosas obviamente, da sua própria cultura, mantêm o padrão de casamento, as instituições sociais. Quem ajuda a preservar são esses, sabe por quê? Porque Deus, Ele criou cada pessoa dentro da sua etnia, e Ele não se propôs a transformar
a identidade da pessoa no que diz respeito ao aspecto étnico, mas a transformar a identidade mais profunda. Ou seja, Deus está procurando pessoas e salvando pessoas de vários povos. E aqueles povos daquelas ilhas Adma lá, o Sentinela, Deus não vai transformar a identidade deles no sentido étnico. Eles vão continuar sendo o povo Sentinela, com um detalhe: na frente do nome dele, eles vão agora ter um novo nome. Eles são crentes sentinelas. Eles são crentes rúpida. Eles são crentes brasileiros, crentes pernambucanos, recifenses. Irmãos, o Evangelho, ele transforma o que é mais essencial e necessário em nossa vida. Deus, ele não vai transformar a gente em um único povo no sentido étnico. Seremos um único povo por fazermos parte da família de Deus. Na diversidade cultural que o pecado promoveu, fez com que tivéssemos essa Babel nesse mundo todo. Mas Deus, ele salva e redime. Lembram do etíope que encontra com Filipe? Filipe vai ao encontro dele. E aquele homem ali no livro de Atos, então, lendo o livro de Isaías, Filipe então vem, levado pelo Espírito Santo, prega para ele e diz para ele: a partir de agora você tem que ser judeu. Foi isso? Não. Diz que aquele homem então falou: o que é que impede de eu ser batizado? Ele é batizado e ele volta para Jerusalém? Não. Ele volta para o seu país, com a sua cor de pele provavelmente negro, com as características do corpo físicas iguais, com a sua própria língua, mas ele volta de uma forma diferente. Diz o texto que ele volta alegre. O seu coração foi mudado. Eu estou falando da ressurreição do Senhor Jesus nessa perspectiva. Aquele homem pergunta para Filipe: esse daqui que Isaías está falando, é ele mesmo ou é outro? Aí Filipe foi só jogar a bola para o ar. Filipe deu aquele chute assim na veia. Ele falou da ressurreição do Senhor Jesus para aquele homem. Irmãos, é impossível ficarmos calados diante da ressurreição. Então, toda e qualquer ação missionária, não podemos criticar. E aí eu não estou discutindo a questão estratégica, cada um sabe, nós não sabemos, as coisas são mais complexas do que nós pensamos. Mas o fato é, esses homens estão ali por causa da ressurreição de Jesus. Muitos missionários morreram por causa da ressurreição do Senhor Jesus, porque eles entendem o valor disso. Não podemos nos calar. Eu queria então terminar trazendo algumas palavras rápidas. Pelo fato, irmãos, do Senhor Jesus ter ressuscitado, nós podemos ter uma vida de esperança. Ou seja, irmãos, um dia tudo isso vai acabar. Essa nossa vida nesse mundo é passageira. Diz o texto que quando o Senhor Jesus, lá em João, quando ele ressuscitou, ele não levou nem o lençol que estava em cima dele, nem o paninho na cabeça. Sabe por quê? Porque Deus vai nos vestir com uma outra roupa. Do que você tem hoje, você não vai levar nada. Sabe aquela coisinha que você mais gosta, a roupa que você mais ama, o aparelho que você, o aplicativo e o aparelho que você mais usa, você não vai levar nada disso para o céu. Então a esperança nossa é muito forte por causa da ressurreição, é clara, ou seja, nós um dia vamos viver com Ele para sempre. Mas não só isso, a ressurreição deve nos levar também a uma vida de confiança. Ou seja, nós podemos ficar tranquilos, porque o piloto desse cosmos, o que conduz a história com H maiúscula, tem tudo na sua mão, a manete e a direção, está tudo ali. Aumenta a potência, diminui a potência, sobe, desce, gira para um lado, gira para o outro, está tudo nas suas mãos. Ele governa, irmãos, e aí é tranquilo, estamos em boas mãos. Nós não somos pilotos desse universo, nós não controlamos nem a nossa própria vida, muito menos a vida das pessoas da nossa família. Eu posso sim, como pai, pregar para os meus filhos, como eu faço, procuro fazer, prego, leio a Bíblia, oro, mas eu peco também, e eles veem isso em mim. A minha esperança é que Deus opere na vida deles. Deus é quem manda em tudo, irmãos. Mas essa é a confiança, que nós não temos poder para nada, mas Deus é que tem poder para tudo. Não só isso, mas a ressurreição de Jesus, ela nos garante também uma vida de santidade. Ou seja, se Ele ressuscitou, não faz sentido viver a vida de qualquer forma, irmãos.
Estamos caminhando para morar com Ele. A ressurreição deve nos empurrar para uma vida hoje diária de santidade. Reconhecer quem nós somos, arrependimento, buscar a Deus. Mas não só isso. Uma vida não só de confiança, mas também de fé plena e diária. Ou seja, acreditar que Deus é o Deus do impossível. Eu não estou falando que Deus vai fazer o que você quer, nem de um evangelho triunfalista. Não é isso. Ele é quem tem o comando, Ele é soberano. Que isso fique claro. Mas diante dos seus problemas, dos monstros que aparecem diante de você, dos Golias que aparecem, eu quero dizer que você pode confiar, porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele vai fazer o impossível por nós. Porque se Ele fez essa obra maravilhosa da ressurreição, Ele pode fazer qualquer coisa, irmãos. E por fim, a ressurreição deve nos levar a uma vida de evangelização. É impossível ficarmos calados com essa obra maravilhosa e da ressurreição de Cristo Jesus. Irmãos, que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, nos ajude a vivermos a ressurreição de Cristo de forma prática em nossas vidas a cada dia. Que Ele nos dê a graça de sermos lembrados diariamente dessa mensagem, não da minha mensagem, mas a mensagem da ressurreição de Jesus. E que Ele nos ajude na nossa amnésia espiritual. Sabe por quê? Quando você sair daqui, que você estiver almoçando, provavelmente você vai começar a esquecer tudo que você ouviu aqui hoje. Que Deus nos dê a graça de nos lembrar regularmente da ressurreição de Jesus. Vamos orar, irmãos, baixe sua cabeça. Eu queria convidar o pastor Daniel aqui à frente. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer por essa palavra, pela carta de Paulo aos Coríntios, pelo registro, Senhor, dos evangelhos da tua obra, do teu poder manifesto na ressurreição do teu Filho Jesus. Paulo escreve em Efésios que com esse mesmo poder que o Senhor usou para ressuscitar Jesus, o Senhor nos salvou. Senhor, é maravilhoso perceber que o Senhor separou, não sei nem como dizermos ao Senhor, que uma qualidade do seu poder, uma manifestação do seu poder própria, que o Senhor usou para ressuscitar o Senhor Jesus, o Senhor também usou para nos salvar, Senhor. Ou seja, nós experimentamos de maneira clara a tua salvação nesse poder manifesto através da ressurreição de Cristo Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Muitíssimo obrigado, Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por toda a eternidade, por essa salvação que se concretiza na ressurreição, nessa obra que o Senhor executou de forma plena ao ressuscitar o seu Filho ali ao terceiro dia, Senhor. Dá-nos uma vida contigo de santidade. Ó Senhor, transforma, Senhor, abre a nossa boca para falarmos. Ajuda-nos a confiarmos. Ó Pai, ajuda-nos a enxergar e acreditar que o Senhor é o Deus do impossível, está disposto a fazer infinitamente mais do que pensamos, inclusive do que cremos, ó Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela ressurreição de Cristo Jesus. Muito obrigado porque Jesus é o Jesus ressurreto. Muito obrigado porque Jesus está vivo. Muito obrigado porque Jesus está sentado à sua direita. Muito obrigado por essa obra da ressurreição. Obrigado, Senhor, pela ressurreição de Jesus. Muito obrigado. É em nome desse Jesus, o ressurreto, que nós oramos. Amém.